Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto. Se você está chegando pela primeira vez ou se ainda não fez o seu cadastro, faça isso, se cadastre no canal para que você possa estar conosco aqui, refletindo na palavra de Deus. Amém? Estamos aqui no novo cenário, tá? Mudei de quarto aqui. E agora o armário, né? Que ficava antes atrás de mim, voltou para o mesmo lugar dele, né? Só que eu estou mais para a esquerda aqui, por isso que está cortando ali o armário. E também o emblema, né? Essa mudança do emblema ficou muito bonita aí. Isso aí foi o Yah, né? Gemini, que forneceu essa imagem aí, tá bom? E nesse momento estaremos refletindo sobre o tema. Deixa eu só acertar aqui. Estaremos aqui refletindo sobre o tema. Uma hora a conta chega, né? Observando a imagem, tem o tempo, né? O marcador de tempo aí, representando o tempo. E do lado aí a imagem refletindo essa verdade, pela qual vamos estar lendo em Gálatas capítulo 6, versículo 7, tá bom? Vamos estar orando agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido, e queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida e pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor divino buscar. Abençoa, Pai, essa meditação, que é um tema sério para nossas vidas, algo que precisamos considerar e não deixar passar de largo, esquecermos, mas que nós possamos, Senhor, mediante a Tua graça e o temor, devido ao temor ao Senhor, estamos semeando, Senhor, no Espírito, para podermos colher, Senhor, aquilo que realmente nos será favorável, nos será benéfico. Tem misericórdia de nós, Pai, nos ajuda. É o que eu te peço, Pai, já te agradeço por tudo em nome. Senhor, nós agradecemos a Ti por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto que vamos estar lendo, então, se encontra aqui em Gálatas, né? Primeiro versículo, vamos ler alguns versículos bíblicos para refletir sobre esse assunto. Porém, o fundamento desta verdade, uma hora a conta chega, tá? Tem por base aqui, fundamento, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não deixa se escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também se fará. Então observamos aí que a palavra do Senhor nos garante, né, nos dá a garantia, né, de que
o momento da colheita ela chega. Mas é importante notarmos, amados, que Deus, ele é luz. A luz das Escrituras, que nos diz Tiago, Deus, ele é luz. E não há sombra de variações. Isso, amados, me chamou muita atenção. Porque dentro dessa realidade, todos nós estamos aí passíveis de colhermos, né, frutos que não serão benéficos para nós. E nós acabamos por passar por circunstâncias mediante a esta colheita, porque o Senhor é o juiz, justo juiz da terra. Tudo ele vê, tudo ele sabe, tudo ele conhece, e ele é um governante justo. E em perfeição, e diante desta perfeição e da dimensão dos atributos de Deus, dos atributos divinos, isso me chamou muita atenção e houve um grande temor de Deus em meu coração. É verdade, amados, porque nós, mesmo que nós venhamos a ter um conhecimento de Deus, mesmo que nós venhamos a buscar nele, né, mediante a sua graça, renunciarmos tudo quanto de respeito à impiedade, aquilo que não é agradável nem a Deus, nem a nós mesmos, nós acabamos por, ainda assim, nos esquecermos. E aí, quando vem esse momento, porque uma hora a conta ela vai chegar, e nós estamos dentro desse contexto, todos nós. Porém, é importante para você, muito mais, que está aqui conosco e que ainda não tenha tomado a decisão, né, no que diz respeito a se voltar para Deus, no que diz respeito a crer no Evangelho. O Evangelho, ele é Jesus. O Evangelho é uma dádiva de Deus. O Evangelho é uma oferta diária em que o Senhor nos oferece para minimizarmos, primeiramente, para nos dar condição de comunhão com Deus, para nos dar uma convicção em vida, ainda da vida eterna, de quando passarmos desta vida, haveremos de estar com o Senhor para todo sempre. E também nos minimizar a dor, fazendo-nos entender o momento que estamos passando, em que eles, cujos viés são sementes que semeamos no passado, por um descuido, por uma negligência espiritual, e muito mais. Eu me imagino quem vive, amados, constantemente sob a esfera do pecado. E eu digo isso agindo como algo natural, como algo que a cultura ela acabou trazendo esta capa de insensibilidade e indiferença, até melhor dizendo, a uma sementeira, a uma vida cuja colheita nós semeamos aquela semente e orvalhamos a cada dia aquela semente, permanecendo sobre si mesmos pecados. Isso, eu vou dar aqui um exemplo bem clássico do que ao mundo, ao sistema de mundo, à visão de mundo, é muito natural isso aí, que é a questão de uma pessoa. Estou dando aqui um exemplo, tá bom? Aqui não estou julgando quem quer que seja, estou dando um exemplo que é uma realidade, porque a palavra de Deus ela nos confronta, que é a questão de uma pessoa viver sob uma condição de amasiado, viverem juntos. Não houve qualquer oficialização em cartório, e essa pessoa conheceu, né, ali aquele rapaz conheceu aquela moça, aquele homem conheceu aquela mulher conheceu aquele homem. Isso é independente de idade, amados. E passam a namorar, se conhecer e até se juntar. Teve o tempo, agora está menos, né? Mas ainda existe, que é o ficar, né? Porém, tem esse que perdura.
E as pessoas vivem como nada tivesse acontecido, amados. Vivem uma vida a dois, alugam uma casa, ou compram um bem, tem essa condição, observe tudo isso. E passa a viver juntos. Então essa pessoa que vive desta maneira, a luz, observe bem, não é a luz do canal A Voz que Clama no Deserto, mas a luz da Escritura vive sobre o pecado, sobre uma sementeira que a hora, a conta vai chegar, uma hora esta conta ela vai chegar, porque essa pessoa está sobre uma esfera da ira de Deus, do desagrado de Deus, porque toda vez que há um relacionamento dentro desse convívio, está pecando um pecado de fornicação. Não é marido e mulher, pecado de fornicação. Aí você pode abrir aí um entre parênteses e me perguntar aí a questão do que nós lemos em Gênesis, né? Que o marido, que o irmão começou ali, não havia, se ajuntavam, como Isaac, quando chegou, levou Rebeca ali para a tenda da sua mãe, e ali coabitou com ela, orou por 20 anos, teve um filho, e conviveu. Eram um marido e mulher. Só que você tem que observar a Bíblia, não só no contexto de Gênesis, mas em toda ela. E observe que a partir de Moisés, a partir da dispensação da lei, houve a homologação desses pecados. Em que sentido? Foi dado sentido a eles, foi dado nome a eles. Tem o pecado de adultério, tem o pecado de fornicação. Adultério é quando um casado acaba se relacionando com uma solteira, pode ser solteira ou outra mulher que seja casada, independente, desde que seja casado, entra no campo do pecado de adultério. E entra no pecado de fornicação quando é dois solteiros. E tantos outros pecados. Eu estou trazendo aqui apenas uma semente que dentro da cultura e da realidade de hoje, né, acontece de viver como se nada tivesse acontecido. Vamos ver, um dos pontos é que como se Deus não existisse. E dado ao fato, nós vemos aí, até mesmo, testificamos, não podemos afirmar, bater o martelo, mas podemos suspeitar que as crises, os feminicídios que têm ocorrido dentro desse campo, dentro desse terreno fértil, em que a colheita, a hora, ela vai chegar. O momento de prestação de conta, ela vai chegar. Uma hora, a conta fecha. E vem o resultado, que é a morte, que é a agressão, que é a tentativa de homicídio, fora outras esferas por onde vem o juízo de Deus. É por isso que o Senhor nos deixou a sua palavra. E ele nos deixou justamente, começando neste versículo, pela primeira parte, ele diz: não vos enganeis. Então esse não vos enganeis fala sobre uma esfera de nós não pautarmos a nossa vida à margem do nosso sentimento, daquilo que o nosso coração diz que nós podemos fazer e passamos a fazer. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é mais perverso e enganoso do que todas as coisas. O não vos enganeis fala também da questão da cultura, da normalidade, do relativismo que impera nos dias de hoje, onde que tratam essa área, a área moral, tanto no que diz respeito ao sexo, como de respeito à esfera de outros campos da moralidade, na questão de uma dívida, na questão de prestar uma declaração de imposto de renda de maneira mentirosa, omitindo tanto dados como também declarando dados falsos. Imagine a esfera que eu estou trazendo para vocês, amados, porque nós estamos dentro de uma reflexão, um momento de reflexão, para que nós venhamos a nos examinar, como diz o apóstolo Paulo, de forma sincera, examinar os nossos caminhos e observar que se até agora
que é um dos pontos dessa reflexão que eu vou trazer para você, que se agora não tem acontecido nada e você continua a viver, né, o bem, o bom, né, sob a delícia do pecado, sob a delícia da imoralidade, sob a delícia da ilegalidade, então observe que um dia vai colher. Porque o que você pode achar? Novamente, vou abrir um parênteses e fechar ao mesmo tempo. Não estou batendo um martelo, aqui é para a nossa reflexão, à luz das Escrituras. Por que será que uma moto ela ultrapassa o semáforo vermelho, hoje ultrapassa o vermelho amanhã, ultrapassa esse sinal vermelho há um mês, há um ano, há 2 anos. Aí chega o momento que a conta fecha. Uma hora a conta fecha. Aí vem aquele acidente horrível que não só ele perde a vida, como ele acaba levando outros também a perder a sua própria vida, ou, no menor das consequências, ter ferimentos graves. E por conta de quê? Por conta de que ele costumeiramente queimava o semáforo vermelho, como nós vemos hoje. Hoje é uma realidade a moto, quando não é um semáforo que tem radar, ultrapassar como aquele semáforo para ele ali não existe. Dependendo do local, que ainda não tem radar e que é um local crítico, ele até que dá uma olhada, uma segurada para a direita e para a esquerda, o semáforo fechado, e ele ultrapassa aquele semáforo. Agora, você pensa que isso aí vai permanecer da mesma forma? O Senhor diz, não vos enganeis, amados. Não vos enganeis. A questão da mentira, você mente hoje, você mente amanhã, e tudo dá certo diante do que você mentiu. Porém, essa colheita ela vai vir. E você vai sofrer as consequências por conta de uma mentira. E essas consequências elas podem ser tanto relevantes, como também essas consequências podem ser de caráter irreversível, amados. Quantos hoje não estão numa cadeira de roda por conta de desobedecer o semáforo de trânsito? Quantos estão hoje com enfermidades graves por não ter tomado cuidado, ter negligenciado e ter vivido uma vida prosmíscua, vendida ao pecado? E há muitos até hoje, observe que tanto é uma cultura esta imoralidade e a condição de o sê-la, que você vai, observe o que eu digo, estou falando da nossa realidade, amados. Observe que você vai numa policlínica, numa policlínica, né? Usafa, né? O que chamamos de Usafa também. Você vai no Usafa, você vai no pronto-socorro, você pode observar no balcão de atendimento, no canto, ou alguma esfera daquele ambiente de recepção e de atendimento, existe uma caixa ali de camisinhas. Observe isso. Você acha que o Estado está preocupado com a sua saúde? De você não pegar uma doença venérea? Ou qualquer consequência pior na questão da saúde por conta de um relacionamento sexual? Cuidado, primeiramente você se engana se você pensa assim. Porque ali a preocupação é com os cofres públicos, na questão de medicamento, na questão de atendimento médico. Então não se engane. Porém eu trago aqui a realidade de que isso é tratado como algo natural. A pessoa vai lá, se ela vai ser atendida, ela vê lá e ela pega ela pega à vontade. 2, 3 camisinhas ali, guarda no bolso. Ninguém que estiver ali naquela sala de espera vai olhar, vai julgar, porque nós não temos direito de julgar também ninguém. Não vai julgar, mas vai achar como naturalidade. Nós achamos isso como naturalidade. E está dentro da parte A desse versículo que nós lemos. Não vos enganei. Agora entramos na segunda parte, quando ele diz: Deus não se deixa escarnecer. E quando é que nós chegamos a este ponto, amados? De escarnecermos de Deus. É quando nós não damos ouvido ao tratamento de Deus, aos alerta de Deus, ao arrependimento.
quando passamos por um canal como este, como passamos por uma pregação, quando passamos por um culto a livre, quando recebemos folheto e negligenciamos, folhetos que falam e trazem, porque João Batista, ele falava dos pecados. João Batista, amado, perdeu a cabeça no tempo de João Batista. Ele perdeu a cabeça e foi preso, sabe por quê? Porque ele chamou a atenção de um rei, de um imperador, melhor dizendo. Chamou a atenção do imperador porque estava tendo relações sexuais com a mulher do seu irmão, ou seja, ele tomou a mulher do seu irmão e casou com ela. João Batista confrontou este imperador, chamando ele ao arrependimento da situação. Sabe o que aconteceu com João Batista? Ele foi preso. E por conta de uma festa, de um pedido de uma das filhas desse relacionamento de adultério, ele foi degolado. Agora, você acha que este homem que fez isso, Herodes, ele ficou impune? Se ele não se arrependeu, por certo, a conta chegou. O momento chegou desta conta. Só que hoje nós pegamos o evangelho, falamos da necessidade do arrependimento por conta do pecado. E eu e você, amados, sabemos que adultério é pecado. Se eu que sou casado tiver que trair minha esposa, eu vou saber que estou cometendo um adultério. Se eu for solteiro, como você, jovem, é solteiro, que está conosco aqui, ou você que é um homem e que é solteiro, e você vai ter um relacionamento sexual com uma moça ou com uma mulher, você sabe que está cometendo um pecado. Vai para um motel, você sabe que está cometendo pecado. Se eu só nego o imposto de renda, eu sei que estou cometendo pecado. Se eu minto, eu sei que é uma mentira. Então, o que a Bíblia chama de pecado e dá nome ao pecado, a Bíblia dá nome ao pecado. Só você ler a Bíblia, você vai ver que ali Deus dá. Agora, nós escarnecemos de Deus quando nós lemos, quando nós temos conhecimento e fazemos de mão levantada esse ato. Só que algumas situações pela qual vamos entrar nos pontos e que nós protelamos, nós procrastinamos esta decisão do arrependimento, de tomarmos vergonha na nossa cara e de nos arrependermos. Eu vivi vários tempos de anos assim. Quantos de nós não vivemos assim? Porém, o Senhor Jesus até disse naquele momento, junto daquela mulher pega em adultério, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E diz que os mais velhos saíram primeiro. Porque todos pecaram, amados, destituídos estão da glória de Deus. Mas a questão aqui é, uma hora a conta chega. E essa garantia não é dada pelo canal, não é dada por um pastor, não é dada por um irmão ou irmã que está pregando o evangelho na rua, seja no culto a livre, seja com um megafone e chamando a atenção ao arrependimento. Não, esta certeza é Deus que nos dá. Aí que tem que haver o temor de nosso, amado, diante desse texto bíblico que está à nossa frente aqui, ó. Ele diz, pois tudo que é que o homem semear, tudo, a palavra tudo, amados, é tudo. Desde aquele pecado que você diz, isso é um pecadinho, isso aqui não tem nada a ver. Não, está dentro do campo de não vos enganeis. E vai e você pratica. E se torna o ar que você respira dia após dia. Esse pequeno pecado. Mas aqui ele diz, ó, pois tudo o que o homem semear, isto também se fará. E a questão, amados, vamos ser sinceros. Agora, vamos mais uma vez ser sinceros aqui. Quando a palavra diz, tudo que o homem semear, isso colherá, trata dessa realidade que nós estamos refletindo. Uma hora a conta chega. Porém, eu quero chamar a sua atenção que todo aquele que semeia, ele sabe o que está semeando. Olha só, isso fala do livre-arbítrio, ao mesmo tempo do compromisso aos resultados dessa decisão, dado o livre-arbítrio que o Senhor nos dá. Então a sementeira não é por uma ignorância, ninguém semeia por ignorância. Todos que semeiam, semeiam com a consciência do que está semeando e do que vai colher. Se eu semeio uma semente de limão, eu sei que eu vou colher uma limoeiro vai crescer ali. Se eu semeio uma semente de abacaxi, eu sei que ali vai nascer um abacaxi.
e por aí e assim por diante. Por isso que o Senhor diz: não vos enganei, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, certamente, observe bem, colherá. E sabe por quê? E o que isso diz respeito, sem sombra de dúvida, é que uma hora a conta vai chegar. E se essa conta chegar e você e eu não tivermos a condição do arrependimento, se a hora que essa conta chegar for o martelo do juízo de Deus, e nós saímos, não fazemos parte mais dessa existência, e não houver a condição do arrependimento, e aí? Uma morte que chamam de fatalista. Sofreu, foi uma fatalidade. Não existe fatalidade, amados. À luz da Bíblia, não existe fatalidade. Tudo o que acontece por conta da colheita e do governo justo, perfeito e santo de Deus, enquanto aqui estamos. E aqui eu entro nos 3 pontos para caminhar para o encerramento. Primeiro, uma hora a conta chega, ainda que o tempo passe. Como diz aqui Gênesis capítulo, que Deus garantiu para Abraão essa certeza. Quando nós lemos aqui em Gênesis capítulo 15, versículo 13 a 16, observe. 13 a 16. Então disse o Senhor a Abrão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Sabe também que, eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para o teu país, em boa velhice serás sepultado. Agora ele diz aqui, na 4ª geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade, olha só, dos amorreus ainda está cheia. E versículo 30, dada essa certeza, o Senhor diz aqui, no Salmo 37, versículo 1, ele diz: não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja, amados, dos que praticam a iniquidade, pois em breve murcharão como a relva, e secarão como a erva verde. E eu me lembrei, podemos até ler também, o Salmo 121, quando ele diz aqui, 125, melhor dizendo, 125, quando o Senhor nos diz assim, o salmista, ele diz: aqueles que confiam no Senhor são como montes que Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo desde agora e para sempre. Agora, olha o que ele diz no versículo 3. Porque o cetro da impiedade não repousará sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as suas mãos para cometer a iniquidade. Então, logo, primeira razão de que a conta, uma hora a conta chega, é ainda que o tempo passe, o momento ele vai chegar. Segundo, ainda que as circunstâncias sejam aparentemente águas brandas, como nós lemos aqui no Salmo 73, onde o salmista aqui entrou em crise existencial. E aquelas pessoas que viviam de forma rica, de forma confortável, somente sobre águas brandas, e foi até o sepultura. Imagine, foi o que nós falamos nessa meditação. Não sabemos o momento. E essas pessoas chegaram o momento delas partir sem arrependimento e só tiveram águas brandas. Porém, o salmista ele acaba entendendo quando ele entra diante de Deus. Ele diz aqui, quando eu me esforçava para compreender isto, achei que era tarefa difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Agora que ele diz, então percebi o quê? O fim deles. Por quê? Porque uma hora a conta ela chega. Então o salmista ele
aquilo que ele pensava que as pessoas estavam ali somente água branda e acabaram a vida desta maneira, amados. E quantos não partiram assim, vivendo sob uma esfera, né, como já comentamos desde o início, cada situação, você sabe e entende muito bem o que eu estou falando, porque o Senhor ele vai esclarecer para você. O Senhor vai abrir seu coração para que você compreenda a necessidade do arrependimento e de se preocupar com a colheita, se preocupar com aquilo que nós viemos a semear. Então, ainda que as circunstâncias sejam aparentemente água branda, o momento ela chega. E que haja oportunidade para você, se você estiver aqui conosco, e não tomar essa decisão. Porque Deus é longânimo para com a nossa vida. E por último, uma hora a conta chega, ainda que venhamos agir como se Deus não existisse. Aí você pode ler o Salmo 14, versículo 1 a 3. Quando Deus olhou para do céu e viu que não havia um justo sequer. Todos se corromperam, todos se tornaram abomináveis diante do Senhor. E sabe por que isso aconteceu? Porque eles disseram no seu coração não a Deus. Então, se agem como se Deus não existisse, porém, tempo certo, que a conta vai chegar. Uma hora a conta chega. E sabe por quê? Porque o Senhor disse que Ele não se deixa escarnecer. E que tudo que nós semearmos, nós haveremos de colher. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém, amados? Então que nós possamos nos voltar para Deus, nos arrepender, pedir, Senhor, nos ajuda, nos ilumina, nos santifica, o nosso espírito, alma e corpo, para que ao colhermos, venhamos colher não na carne, mas venhamos colher no espírito, para a glória de Deus e para o benefício das nossas almas. Amém? Que Deus, por intermédio, que Jesus nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação.